Quando o médico me disse que meus pulmões estavam sendo consumidos pela fibrose pulmonar idiopática e que me restavam apenas 8 meses de vida, decidi que não poderia levar comigo o peso desta história. Talvez contar seja minha última chance de libertação antes de encontrar meu avô no céu e meu pai no inferno, que ele mesmo construiu. Bom dia, meus queridos. Me chamo Lucila Maria dos Santos, mas todo mundo aqui em São José do Rio Pardo me conhece como Dona Lu da Praça. Tenho 82 anos nas costas. Cada ruga desse rosto carrega uma história diferente. Umas de alegria, outras de dor. Hoje vou compartilhar com vocês a história que mais marcou minha vida. Algo que nunca contei por completo, nem para meus filhos. Mas antes de continuar, queria pedir um instante da sua atenção. Se esta velha aqui já tocou seu coração de alguma forma, deixe um amém nos comentários. Cada mensagem de vocês fortalece meu espírito nessa caminhada final que Deus determinou. E me conte de qual cidade você está me assistindo. Fico imaginando como essa internet consegue levar minha voz para lugares que nunca pude visitar. Se puder, clique naquele botãozinho de gostar que minha neta disse que é importante. Agora vamos à história. Nasci em 1943, numa casinha simples com chão de terra batida nas beiradas do Rio Pardo. Naquela época, nossa cidade era só um pontinho no mapa, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam mais rápido que a água do rio e onde os segredos de família eram enterrados mais fundo que as raízes das jabuticabeiras. Minha mãe, Aparecida, era uma mulher bonita, de pele clara e cabelos compridos que chegavam na cintura. Trabalhava como costureira, sempre debruçada sobre aquela Singer preta que rangia dia e noite fazendo vestidos de moças e camisas de homens. Ela sorria pouco, falava menos ainda. Hoje entendo que o silêncio dela não era temperamento, era medo. Meu pai, Antenor, trabalhava na única serraria da cidade. Era um homem alto, de mãos grandes e pesadas, respeitado na rua e temido em casa. Tinha o que chamavam de gênio forte, mas que hoje eu sei dar o nome certo. Era um homem cruel, daqueles que trazem doçura na boca quando estão em público e veneno nos punhos quando a porta de casa se fecha. E então tinha meu avô Joaquim, pai da minha mãe. Ah, meu avô! Quando fecho os olhos ainda consigo sentir o cheiro de fumo de corda que impregnava suas roupas, ainda vejo aqueles olhos azuis como o céu de julho, ainda ouço aquela risada que parecia música. Ele morava conosco desde que minha avó faleceu, ocupando o quartinho dos fundos que dava para o quintal. Era pedreiro aposentado, mas suas mãos nunca pararam de criar. Fazia banquinhos de madeira, bonecas de pano, pequenos brinquedos que enfeitavam minha infância com cores que meu pai insistia em apagar. Meu avô era quem realmente me criou, mesmo morando todos sob o mesmo teto. Era ele quem me esperava voltar da escola, quem me ensinava as letras quando o professor dizia que eu era lenta demais, quem beijava meus joelhos ralados e dizia que dor de criança passa mais rápido que orvalho no sol da manhã. Lucilinha, ele sempre dizia, tem gente que nasce com sol no peito e gente que nasce com tempestade. Seu pai nasceu com tempestade, não é culpa dele, mas não deixe que a chuva dele molhe sua alegria. Meu pai me humilhava por qualquer motivo. Se eu tirava nota baixa, era porque eu era burra igual a um jumento. Se derrubava um copo, era porque eu era mais desajeitada que pato em terra seca. Se demorava para fazer uma tarefa, era preguiçosa igual a imprestável da sua mãe. Nada que eu fizesse estava certo. Nada em mim merecia um elogio, um incentivo, um olhar de pai de verdade. Os castigos eram frequentes e cruéis. Lembro de ficar ajoelhada no milho por horas, porque tinha respondido sem querer. De ficar trancada no quarto escuro sem jantar, porque tinha rido durante o jantar. De levar chineladas nas mãos até ficarem vermelhas, porque demorei 5 minutos a mais no caminho da escola. Minha mãe assistia a tudo com olhos baixos, as mãos sempre tremendo de leve, como folhas de primavera. Nunca interferia diretamente. Não tinha força para isso. Mas à noite, quando meu pai já dormia, ela vinha de mansinho até minha cama, passava um pouco de banha com ervas nos lugares machucados, cantava baixinho cantigas de ninar que nem criança eu era mais.
Era meu avô quem realmente me defendia, mesmo com suas limitações de homem já idoso, enfrentando um mais novo. Antenor, dizia ele com voz firme quando meu pai erguia a mão para mim. Se bater na menina de novo, vai se entender comigo. E por algum motivo que nunca entendi completamente, meu pai recuava. Talvez fosse respeito pelos mais velhos que ainda existia naquela época. Talvez fosse porque no fundo sabia que meu avô tinha razão. Ou talvez, e isso só descobri muito depois, porque dependia do dinheiro da aposentadoria do meu avô que complementava as despesas da casa. Nos dias que meu pai trabalhava no turno da noite na serraria, eram dias de festa silenciosa. Meu avô pegava o violão velho, tocava modas de viola, me ensinava a dançar catira, contava histórias de assombração que me davam mais riso que medo. Minha mãe se transformava, parecia outra mulher, sorria, cantava junto, até se arriscava a fazer um docinho de abóbora que era a delícia da minha infância. Era como se, na ausência do meu pai, a casa finalmente pudesse respirar. Foi meu avô quem me ensinou a ler de verdade, sentando comigo na varanda dos fundos enquanto o sol se punha. Ele pegava jornais velhos que conseguia com o dono do bar, anúncios, qualquer coisa escrita, e me fazia ler em voz alta. Lê devagar, mas lê certo, ele dizia, porque palavra mal lida é igual remédio mal tomado. Não faz efeito. Foi também meu avô quem alimentou meu sonho de um dia construir casas bonitas. Quando eu tinha uns 8 anos, ele me deu um caderno de desenho e lápis coloridos que tinha comprado na feira com o pouco que economizava da aposentadoria. Desenha as casas que você quer fazer quando crescer, me incentivou. E eu desenhava. Casas enormes com janelas redondas, casas em cima de árvores, casas com jardins cheios de flores coloridas. Meu pai rasgou vários desses desenhos, dizendo que eu estava enchendo a cabeça de bobagem, que menina pobre não tinha futuro além de casar e ter filhos. Mas meu avô sempre me dava outro caderno, escondido, e dizia: continue desenhando, Lucilinha. Quem desenha o futuro tem mais chance de construir ele. A vida foi seguindo assim por anos, nesse equilíbrio frágil entre o terror que meu pai impunha e o amor que meu avô e minha mãe, cada um à sua maneira, tentavam me dar. Eu crescia, entre tropeços e lágrimas, me agarrando aos momentos de paz como náufrago se agarra a pedaços de madeira. Aos 12 anos, comecei a entender melhor o que acontecia em nossa casa. Numa noite, acordei com gritos abafados, vindo do quarto dos meus pais. No dia seguinte, minha mãe apareceu com o olho roxo, dizendo que tinha batido na quina da porta. Foi a primeira vez que vi meu avô chorar, sentado sozinho no quintal, olhando para o nada. Quando me aproximei, ele segurou minhas mãos com força e disse: promete para mim, Lucilinha, que nunca vai achar que merece apanhar de homem nenhum. Promete que vai ser forte onde sua mãe é fraca. Eu prometi, sem entender completamente o peso daquelas palavras, mas guardei elas dentro de mim, como uma semente que um dia brotaria e me salvaria. Meu avô já estava ficando velho. As mãos que antes faziam brinquedos perfeitos agora tremiam um pouco. Os passos ficavam mais arrastados, a tosse mais frequente. Mas os olhos continuavam os mesmos, azuis, brilhantes, cheios daquele amor que só avós de verdade sabem dar. Ah, meu Deus, como dói lembrar. Mas preciso contar. Se estiver assistindo isso e tiver um avô ou avó vivos, vá abraçar eles hoje mesmo. Diga que ama. Ouça as histórias antigas mais uma vez. Grave na memória aquele cheiro de velho, aquele jeito de falar, porque quando eles partem, levam um pedaço da gente que nunca mais volta. Lembro como se fosse hoje do último conselho que meu avô me deu. Eu tinha 14 anos. Era um domingo de manhã. Estávamos sentados no banco do quintal debaixo do pé de goiaba. Ele pegou minha mão, olhou bem nos meus olhos e disse: Lucilinha, tem muita gente que vai te dizer que você não pode, que você não consegue, que sonho de pobre não vinga. Não acredita. Sua cabeça foi feita para pensar, não para abaixar. Seus pés foram feitos para caminhar, não para ajoelhar. E seu coração foi feito para amar, mas também para lutar. Nunca esqueça disso. 2 semanas depois desse dia, numa manhã de junho gelada como só o interior de São Paulo sabe ser, meu avô não acordou.
Dormiu como sempre, deitado de lado, um leve sorriso no rosto, como se estivesse tendo um sonho bom, e simplesmente não voltou mais. O médico disse que foi o coração. Parou no meio da noite, sem aviso, sem dor, sem despedida. Foi como se o sol tivesse se apagado de repente. A casa, que já não era alegre, ficou ainda mais sombria. Minha mãe chorou por dias, um choro silencioso que escorria enquanto ela costurava, enquanto lavava roupa, enquanto fazia comida. E meu pai ficou estranho. Não demonstrou tristeza pela morte do sogro, mas seus olhos ganharam um brilho diferente. Um brilho que mais tarde eu entenderia ser o pior tipo de maldade, aquela que espera o momento certo para atacar. O enterro foi simples. Poucas pessoas, algumas flores do nosso quintal, o padre rezando orações apressadas porque tinha outro compromisso depois. Voltamos para casa em silêncio. E foi nesse dia, justamente no dia em que enterramos meu avô, que o monstro que vivia dentro do meu pai finalmente mostrou suas garras por completo. Mas isso eu vou contar daqui a pouco. Se chegou até aqui, peço que deixe um comentário dizendo: força, Dona Lucila, para que eu sinta seu apoio nestes meus últimos meses de vida. Que Deus esteja conosco sempre. E se puder compartilhar com alguém que também tenha tido um avô especial na vida, ficaria muito grata. Deus abençoe vocês, meus queridos. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Naquela tarde, depois que voltamos do cemitério, a casa parecia mais vazia que o normal. O quartinho dos fundos, sem o violão do vovô encostado na parede, sem o cheiro do fumo de corda, sem a presença dele, era como uma ferida aberta que eu evitava olhar. Mamãe se recolheu cedo, dizendo que estava com dor de cabeça. Na verdade, acho que ela não aguentava ficar ali, na sala, olhando para a cadeira vazia onde meu avô costumava sentar toda a noite para ouvir o programa de rádio. Fiquei na cozinha, lavando a louça do café que servimos após o enterro. Minhas lágrimas caíam silenciosas na água da pia, enquanto eu tentava entender como o mundo podia continuar girando sem meu avô nele. Lá fora, a noite caía rapidamente, como sempre acontece no inverno. Aquele junho de 1957 parecia mais frio que todos os outros que eu já tinha vivido. Foi quando ouvi os passos do meu pai entrando na cozinha. Ele tinha ido ao bar depois do enterro, coisa que minha mãe nem tentou impedir. Pelo cheiro forte de pinga e o jeito de andar, percebi que tinha bebido muito mais que o normal. "Cadê sua mãe?" ele perguntou, a voz pastosa. "Foi deitar. Está com dor de cabeça", respondi sem me virar, continuando a lavar os pratos, rezando em silêncio para que ele fosse dormir também. Senti quando ele se aproximou. O cheiro de álcool ficou mais forte, misturado com suor e cigarro, uma mistura que até hoje, tantas décadas depois, me dá náuseas quando sinto. "Sabe de uma coisa, Lucila?" ele disse, chegando tão perto que pude sentir seu hálito quente no meu pescoço. "Agora acabou essa palhaçada de vovô protege, vovô não deixa. Agora sou só eu que mando nessa casa." Fiquei paralisada, o prato molhado escorregando entre meus dedos. Alguma coisa na voz dele me deixou em estado de alerta, como um animalzinho que pressente o perigo antes mesmo de vê-lo. "Vou terminar aqui e já vou dormir também", falei, tentando parecer calma, mesmo com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Foi quando senti sua mão pesada agarrar meu braço com força, me virando de frente para ele. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse, e nos olhos dele vi algo que nunca tinha visto antes. Não era só a raiva de sempre, era algo mais. Algo que fez meu sangue gelar nas veias. "Sempre quis ensinar uma lição para você." O velho não deixava, sempre interferindo dizendo que você era só uma criança. Mas olha só, já nem é tão criança assim. Seu olhar percorreu meu corpo de adolescente de cima a baixo de um jeito que me fez querer desaparecer, me fez sentir suja só de ser olhada daquele jeito. "Me solta, pai", pedi, a voz saindo fraca demais para meu gosto. Sua resposta foi apertar ainda mais meu braço, me puxando pelo corredor em direção ao quarto que tinha sido do meu avô. Tentei resistir, tentei me soltar, mas era como lutar contra uma parede. Ele era forte demais, eu era pequena demais.
Ninguém vai te proteger agora, Lucila, ele disse enquanto me arrastava. O velho se foi. Sua mãe é inútil demais para fazer qualquer coisa. Agora é só você e eu. O que aconteceu naquele quarto, no mesmo quarto onde meu avô tinha partido para o céu poucas noites antes, eu nunca contei com todos os detalhes para ninguém. Nem vou contar agora. Há coisas que uma mulher carrega sozinha. Há dores que nem as palavras conseguem expressar direito. Só posso dizer que naquela noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens, como se também não quisesse ver, meu pai destruiu o pouco que restava da minha infância. Roubou de mim algo que não tinha direito de tomar. Maculou memórias que deveriam ser sagradas. Transformou o quarto do meu avô, até então um santuário de amor e segurança, num cenário do meu pior pesadelo. Lembro de olhar para a janela enquanto acontecia, vendo um pedacinho de céu entre as cortinas velhas, procurando desesperadamente por uma estrela, por um sinal qualquer de que Deus ou meu avô estavam olhando por mim. Mas o céu estava escuro demais. Naquela noite, até as estrelas se recusaram a testemunhar. Quando finalmente acabou, ele saiu do quarto sem dizer uma palavra, me deixando encolhida no canto como um bicho ferido. Ouvi seus passos pesados pelo corredor, a porta do quarto dele e da minha mãe se abrindo e fechando. Depois, silêncio. Fiquei ali não sei por quanto tempo. Minutos? Horas? O tempo tinha perdido o sentido. A dor física se misturava com uma dor maior, uma ferida na alma que eu sabia, mesmo na minha inocência, ainda não completamente destruída, que jamais cicatrizaria por completo. Em algum momento, encontrei forças para me levantar. Cambaleei até o pequeno banheiro nos fundos da casa, onde me lavei com água gelada, esfregando a pele até ficar vermelha, numa tentativa inútil de me limpar daquele horror. Chorei baixinho, mordendo o lábio para não fazer barulho, o gosto de sangue se misturando com o sal das lágrimas. Não consegui voltar para meu quarto, que ficava ao lado do dos meus pais. Em vez disso, me enrolei num cobertor velho no sofá da sala, tremendo não sei se de frio ou de pavor, rezando todas as orações que meu avô tinha me ensinado, implorando para que aquilo tivesse sido apenas um pesadelo terrível, que o sol nascesse e levasse embora aquela noite maldita. Mas quando o dia amanheceu, trazendo aquela luz fria de inverno pelas frestas da janela, a realidade continuava ali, pesada como chumbo sobre meus ombros de menina. Não tinha sido um pesadelo, tinha acontecido. E algo dentro de mim dizia que aconteceria de novo, a menos que eu fizesse alguma coisa. Minha mãe foi a primeira a levantar, como sempre. Quando me viu encolhida no sofá, parou por um instante, a testa franzida de preocupação. Lucila, por que está dormindo aí? Passou mal durante a noite? Olhei para ela, procurando nas profundezas da minha alma a coragem que precisava para contar, para denunciar, para pedir ajuda. Mãe, comecei, a voz trêmula. Ontem à noite, o pai, ele... As palavras eram difíceis demais, pareciam presas na garganta. Como explicar o inexplicável? Como colocar em frases simples algo tão monstruoso? Mas não precisei terminar. Vi no rosto da minha mãe um lampejo de compreensão, seguido por uma expressão que nunca esquecerei, um misto de horror, vergonha e reconhecimento, como se ela soubesse exatamente do que eu estava falando, não porque imaginava, mas porque também tinha vivido. No quarto do vovô, consegui dizer finalmente, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele me machucou, mãe. Machucou de um jeito. Minha mãe deixou cair a bacia de roupas que carregava. Por um momento, um único e precioso momento, vi em seus olhos algo que raramente via: raiva. Uma raiva profunda, visceral, o tipo de raiva que só mães sentem quando seus filhotes são ameaçados. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto entre suas mãos e disse, com uma intensidade que me surpreendeu: Me escuta, Lucila. Não foi sua culpa. Nada disso é sua culpa. Pela primeira vez na vida, vi minha mãe como ela realmente era. Não a mulher fraca e submissa que eu sempre enxerguei, mas uma mulher que carregava suas próprias cicatrizes, que tinha sido quebrada e remendada tantas vezes que mal se reconhecia no espelho. Uma mulher
que, apesar de tudo, ainda tentava proteger sua cria da única maneira que conhecia. Naquele breve momento de conexão, senti que talvez, apenas talvez, tivéssemos uma chance de escapar juntas daquele inferno. Mas o momento foi interrompido pelo som da porta do quarto se abrindo. Meu pai apareceu no corredor, ainda de pijama, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados pela ressaca da bebedeira da noite anterior. "Que zona é essa aqui?" ele grunhiu, olhando para as roupas espalhadas pelo chão que minha mãe tinha deixado cair. Minha mãe se levantou rapidamente, o momento de coragem se esvaindo tão rápido quanto tinha surgido. Vi seus ombros se curvarem de novo, a coluna se dobrar sob o peso invisível do medo. "Nada, Antenor", ela gaguejou, abaixando-se para recolher as roupas. A Lucila não estava se sentindo bem, dormiu no sofá. "Já estamos arrumando tudo." Ele olhou de minha mãe para mim e vi em seus olhos que ele sabia. Sabia que eu tinha contado, ou pelo menos tentado. E o mais terrível, não se importava. Havia um desafio naquele olhar, uma certeza de impunidade que me fez entender pela primeira vez o que realmente significava estar completamente à mercê de alguém. "É melhor mesmo", ele respondeu, dirigindo-se à cozinha. "E você, Lucila, trate de parar com essa frescura e ir se arrumar para a escola. Já não basta ser burra, agora vai ser preguiçosa também? Como ir para a escola? Como fingir normalidade depois do que tinha acontecido? Como sentar numa carteira, aprender sobre frações e verbos quando meu mundo inteiro tinha desmoronado?" Mas fui. Vesti meu uniforme, penteei meu cabelo, peguei meus cadernos, tudo em movimentos mecânicos, como se meu corpo tivesse se desconectado da minha mente. Beijei minha mãe na bochecha antes de sair, um gesto automático de todos os dias. Mas dessa vez, nossos olhares se encontraram por um segundo a mais. Um segundo carregado de dor compartilhada, de vergonha, de um pedido silencioso de perdão dela por não conseguir me defender melhor. Naquele dia, na escola, sentei no fundo da sala e não abri a boca. A professora chamou meu nome várias vezes, preocupada com meu silêncio. Mas eu mal conseguia ouvir. Era como se estivesse submersa, os sons chegando abafados, distorcidos. No recreio, uma colega, Mariana, que era a mais próxima de amiga que eu tinha, se aproximou, perguntando se eu estava triste por causa do meu avô. Confirmei com a cabeça, grata pela desculpa pronta. Era mais fácil que as pessoas pensassem que meu estado se devia apenas ao luto pelo vovô. A verdade era pesada demais para compartilhar, vergonhosa demais para pronunciar. Voltei para casa arrastando os pés, desejando que o caminho nunca acabasse. A casa, que antes era meu refúgio quando meu avô estava vivo, agora era uma prisão, um lugar de perigo constante. Cada canto, cada sombra parecia esconder ameaças. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe na cozinha, o rosto marcado por um tapa recente, os olhos inchados de tanto chorar. E meu pai sentado à mesa, me esperando. "Então você anda inventando histórias, é?" ele disse assim que entrei, a voz perigosamente calma. Contando mentiras sobre seu próprio pai, percebi imediatamente o que tinha acontecido. Ele tinha confrontado minha mãe sobre nossa conversa matinal, tinha extraído dela o que sabíamos, o que tínhamos conversado. E agora, com aquela tranquilidade assustadora, estava me acusando de mentir. "Não são mentiras", consegui dizer, encontrando em algum lugar dentro de mim um resquício de coragem. Talvez fosse a voz do meu avô ecoando na memória, talvez fosse apenas o instinto de sobrevivência. "Você sabe o que fez." O tapa veio tão rápido que nem vi sua mão se movendo. Só senti o impacto, o lado do meu rosto queimando, o gosto metálico de sangue porque o anel dele cortou meu lábio. "Antenor, por favor", minha mãe implorou, se colocando entre nós. "Ela é só uma menina. Está confusa com a morte do meu pai, não sabe o que está dizendo. Sai da frente, Aparecida." Ele rosnou, empurrando-a com tanta força que ela cambaleou para trás, batendo contra o fogão a lenha. "Essa daí precisa aprender quem manda aqui." O que se seguiu foi o pior castigo que já tinha recebido até então. Não vou descrever em detalhes. Há coisas que são difíceis demais de reviver, mesmo depois de tantas décadas.
Só posso dizer que passei os 3 dias seguintes trancada no quartinho dos fundos, que tinha sido do meu avô, com direito apenas a um prato de comida por dia e um balde para fazer as necessidades. Ouvia minha mãe chorar do outro lado da porta, implorando para que ele me libertasse, que eu já tinha aprendido a lição. Mas ele se mantinha irredutível. Naqueles 3 dias de confinamento, no mesmo quarto onde tinha sofrido o abuso, onde meu avô tinha vivido e morrido, algo dentro de mim mudou fundamentalmente. A menina assustada deu lugar a uma outra Lucila, uma que começou a entender que a sobrevivência, às vezes, depende não apenas de suportar a dor, mas de planejar a fuga, de encontrar brechas no sistema do terror, de acreditar que, de alguma forma, em algum momento, uma saída apareceria. No terceiro dia, quando ele finalmente abriu a porta, revelando um sorriso de satisfação ao me ver magra, suja, com os olhos inchados de tanto chorar, algo nos meus olhos deve ter denunciado essa mudança interna, porque ele franziu a testa, como se visse algo inesperado. "Aprendeu sua lição?" perguntou, bloqueando a porta com seu corpo corpulento. "Sim, pai", respondi, de cabeça baixa, escondendo o que realmente passava pela minha cabeça. Aprendi. E tinha aprendido, de fato. Não a lição que ele queria me ensinar, de submissão completa, de aceitação do abuso como algo normal, de medo paralisante. Tinha aprendido que precisava sobreviver, a qualquer custo, até encontrar uma saída. Tinha aprendido que às vezes é preciso fingir que o predador venceu para que ele baixe a guarda. Tinha aprendido que algum dia, de alguma forma, justiça seria feita. Nem que eu tivesse que esperar anos por isso. O que eu não imaginava é que não precisaria esperar tanto quanto temia. Porque enquanto eu passava por aquele inferno particular, isolada naquele quarto, minha mãe, aquela mesma mulher que eu sempre vi como fraca e submissa, estava silenciosamente tramando nossa libertação. Os dias que se seguiram foram como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo exigia cuidado, atenção constante, a certeza de que qualquer descuido poderia abrir novas feridas. A casa onde nasci e cresci havia se transformado numa prisão com paredes invisíveis, mas não menos reais. Voltei à rotina da escola, mas não era mais a mesma Lucila. A menina que antes levantava a mão para responder às perguntas da professora, que desenhava casas coloridas nas margens dos cadernos, que às vezes até arriscava um sorriso tímido, tinha sido substituída por uma sombra silenciosa que se sentava no fundo da sala. Meus olhos permaneciam fixos no caderno, evitando qualquer contato, como se tivesse medo que alguém pudesse enxergar através deles e descobrir meu segredo vergonhoso. A professora Dona Helena percebeu a mudança. Uma tarde me chamou depois da aula, seus olhos bondosos por trás dos óculos redondos, demonstrando preocupação genuína. "Lucila, o que está acontecendo? Suas notas caíram, você não participa mais. Sei que perdeu seu avô, mas parece haver algo mais." Por um breve momento, senti o impulso de contar tudo, de abrir as comportas da dor e deixar que alguém de fora daquela casa de horrores, soubesse o que estava acontecendo. Mas então lembrei do que tinha acontecido da última vez que tentei pedir ajuda. Dos 3 dias trancada naquele quarto, das ameaças do meu pai. "Estou só cansada, professora", respondi, os olhos fixos no chão de tábuas gastas da sala de aula. Com a morte do vovô, sobrou mais serviço em casa. Não era exatamente uma mentira. Havia mais trabalho sim. Meu pai tinha decidido que, já que eu queria ser mulher, deveria assumir todas as tarefas domésticas para aliviar minha mãe, que agora passava mais tempo costurando para fora, tentando aumentar a renda familiar após a perda da aposentadoria do meu avô. Dona Helena não pareceu convencida, mas também não insistiu. Apenas apertou meu ombro levemente e disse: "Se precisar conversar, estarei aqui." Assenti, sabendo que jamais aproveitaria aquela oferta. Algumas coisas eram pesadas demais para compartilhar, vergonhosas demais para pronunciar em voz alta. Em casa, desenvolvi um sistema de sobrevivência. Aprendi a perceber os sinais que anunciavam perigo. O modo como meu pai batia a porta ao chegar, o número de garrafas vazias na pia, o tom de voz que usava ao chamar meu nome.
Aprendi a me fazer invisível quando necessário, a me esconder em cantos da casa, a dormir com uma cadeira encostada na porta do meu quarto. Mamãe e eu raramente falávamos sobre o que tinha acontecido naquela noite após o enterro do vovô, ou sobre o que continuava acontecendo nas noites em que meu pai voltava especialmente bêbado do bar e me procurava no meio da madrugada. Havia uma conspiração silenciosa entre nós duas, um entendimento mudo de que falar sobre aquilo em voz alta tornaria tudo mais real, mais insuportável. Mas algumas noites, quando ele finalmente adormecia, ela vinha até meu quarto, sentava-se na beirada da minha cama, passava a mão pelos meus cabelos encharcados de lágrimas e sussurrava: "Um dia isso vai acabar, minha filha. Um dia vamos sair daqui." Eu queria acreditar nela. Queria desesperadamente acreditar que existia um futuro além daquelas paredes, daquele terror cotidiano. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a esperança ia minguando, como água em tempo de seca. Foi em setembro daquele mesmo ano, quase 3 meses após a morte do meu avô, que as coisas pioraram ainda mais. Uma tarde, voltando da escola, encontrei minha mãe chorando na cozinha, o rosto escondido entre as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. "O que foi, mãe?" perguntei, largando os cadernos sobre a mesa, o coração já acelerado pelo medo familiar. Ela ergueu o rosto e vi que seu olho esquerdo estava tão inchado que mal conseguia abri-lo. Um filete de sangue seco marcava o canto dos lábios. "Seu pai descobriu..." ela começou, a voz embargada. "Descobriu que andei guardando dinheiro. Um pouquinho a cada mês do que ganho com as costuras. Estava escondendo numa lata de banha vazia, atrás do armário." Meu coração afundou. Entendi imediatamente o que aquele dinheiro significava. Era nossa chance de fuga, nossa tentativa de construir uma saída para aquele inferno. "Ele bateu em mim, pegou todo o dinheiro e foi pro bar." Ela continuou, passando a manga do vestido pelo rosto para secar as lágrimas. "Disse que se tentar esconder dinheiro de novo, vai ser muito pior." Senti uma raiva tão intensa que por um momento ficou difícil respirar. Não era a primeira vez que sentia raiva do meu pai. Esse sentimento estava comigo há anos, crescendo como erva daninha no quintal abandonado. Mas naquele momento, olhando para o rosto machucado da minha mãe, para as mãos trêmulas que tanto trabalhavam e tão pouco recebiam em troca, a raiva se transformou em algo mais escuro, mais perigoso. "Vamos embora, mãe." Falei impulsivamente, segurando suas mãos entre as minhas. "Hoje mesmo. Não precisamos de dinheiro. Podemos ir a pé até a cidade grande, pedir ajuda a alguém, trabalhar de qualquer coisa." Ela balançou a cabeça tristemente. "Não é tão simples, filha. Para onde iríamos? Quem abrigaria uma mulher com uma menina, sem dinheiro, sem trabalho certo? E seu pai nos encontraria. Ele tem amigos por toda parte, conhece gente na polícia. Iam nos trazer de volta e seria muito pior." A realidade cruel das suas palavras me atingiu como um tapa. Ela tinha razão. No Brasil dos anos 1950, uma mulher separada era vista como uma vergonha, uma fracassada. As portas se fechariam para nós, as línguas afiadas nos perseguiriam. E a lei quase sempre favorecia o marido, o pai, o homem da casa. Era como tentar escapar de uma armadilha que prendia não apenas o corpo, mas também a alma, a dignidade, o futuro. "Então vamos ficar aqui para sempre?" perguntei, a voz embargada pelo desespero. "Vamos deixar que ele continue fazendo isso conosco até que..." Não terminei a frase. Não precisava. Ambas sabíamos onde aquele caminho terminaria. "Não", minha mãe respondeu, e havia uma firmeza incomum em sua voz. "Não para sempre. Estou pensando em outra coisa, um plano diferente. Mas vai levar tempo e vamos precisar ser mais cuidadosas. Ele não pode desconfiar de nada." Não me disse mais nada naquele dia. Talvez temesse que, se eu soubesse demais, poderia deixar escapar algo. Talvez quisesse me proteger da responsabilidade do conhecimento. Fosse qual fosse o motivo, respeitei seu silêncio, confiando que pela primeira vez em muito tempo, talvez houvesse um fio de esperança ao qual nos agarrar. Nas semanas seguintes, notei pequenas mudanças no comportamento da minha mãe.
ela passou a sair mais para entregar costuras, às vezes demorando mais do que o habitual. Começou a frequentar a igreja com mais regularidade, não apenas aos domingos, mas também nas novenas durante a semana. E, mais curioso de tudo, passou a ser excessivamente atenciosa com meu pai, preparando seus pratos preferidos, elogiando seu trabalho na serraria, agindo de forma submissa e agradável, mesmo quando ele chegava bêbado e agressivo. Confesso que no início me senti traída por essa mudança. Como podia ela tratar bem o homem que nos machucava tanto? Como podia sorrir para ele, servi-lo com atenção, quando sabia o que ele fazia comigo nas noites em que o álcool soltava suas amarras morais? Uma noite, não aguentei mais e a confrontei enquanto lavávamos a louça juntas, meu pai já caído na cama em mais um de seus estupores alcoólicos. Por que está sendo tão boa com ele, mãe? Sussurrei, a mágoa evidente na minha voz. Depois de tudo que ele faz? Ela olhou para os lados, como se verificasse que estávamos realmente sozinhas, e então se aproximou, falando tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Às vezes, filha, precisamos fazer o lobo acreditar que somos cordeiras para que ele baixe a guarda. Nunca se esqueça disso. Aquela frase, dita com uma intensidade contida que não combinava com sua habitual mansidão, ficou ecoando na minha cabeça por dias. O que exatamente minha mãe estava planejando? Que tipo de estratégia era essa que exigia tamanha encenação? Outubro chegou trazendo chuvas fortes que transformavam as ruas de terra do nosso bairro em lamaçais intransitáveis. O telhado da nossa casa, velho e mal cuidado, começou a vazar em vários pontos, formando poças no chão de cimento queimado da sala. Meu pai reclamava constantemente, prometendo consertar no próximo fim de semana. Mas o dinheiro que deveria comprar telhas novas, invariavelmente, terminava em garrafas de pinga no bar do Zé Pequeno. A escola estava difícil. Mesmo me esforçando para prestar atenção nas aulas, minha mente constantemente voltava para casa, para o medo do que encontraria ao retornar, para os planos misteriosos da minha mãe. Minhas notas, que já não eram boas, despencaram ainda mais. Dona Helena me chamou novamente, dessa vez com um tom mais sério. Lucila, se continuar assim, vai reprovar o ano. Sei que está passando por um momento difícil em casa, mas a educação é sua única chance de um futuro melhor. As palavras dela eram como um eco distante das que meu avô costumava me dizer. A educação é sua única chance. Quantas vezes ele tinha repetido isso, sentado na varanda, enquanto me ensinava a ler os jornais velhos? Naquela noite, sentada na beirada da minha cama, prometi a mim mesma que, não importava o que acontecesse, não desistiria dos estudos. Era a única herança verdadeira que meu avô tinha me deixado. O amor pelo conhecimento, a crença de que livros podiam abrir portas que nem o mais forte dos homens conseguiria trancar. Com esse novo propósito, passei a estudar nos momentos em que meu pai não estava em casa. Aproveitava cada minuto de sua ausência para me debruçar sobre os livros, para memorizar fórmulas, para praticar a caligrafia que tanto me custava. Não era fácil. A mente frequentemente vagava, os pensamentos se embaralhavam, o medo constante drenava minha concentração. Mas persistia teimosamente, como as plantinhas que crescem nas frestas do asfalto. Foi em meados de novembro, numa sexta-feira especialmente quente para aquela época do ano, que percebi que algo importante estava para acontecer. Minha mãe estava inquieta desde cedo, verificando o relógio da cozinha a cada poucos minutos, arrumando e rearrumando coisas pela casa. "Vai sair, mãe?" perguntei, estranhando seu comportamento. "Não." Ela respondeu simplesmente, continuando a dobrar e redobrar a mesma toalha de mesa. "Mas seu pai vai. É dia de pagamento na serraria." Isso explicava parcialmente sua agitação. Dias de pagamento eram sempre os piores. Meu pai recebia o salário, ia direto para o bar e voltava para casa em estado lamentável, frequentemente violento, o dinheiro que deveria sustentar a família pela metade ou completamente esgotado. Ele chegou por volta das 6 da tarde, o envelope do pagamento no bolso da camisa surrada, o cheiro de serragem impregnado nas roupas, no cabelo, na pele. Parecia de bom humor. Tinha recebido um extra por horas trabalhadas além do horário normal,
e já falava animadamente sobre gastar parte do dinheiro em um rádio novo. O homem merece uma recompensa pelo trabalho duro, dizia, contando as notas sobre a mesa da cozinha. Vou passar no bar do Zé para comemorar, e amanhã vamos até a cidade ver esse rádio. Minha mãe apenas sorria e concordava, servindo o jantar que tinha preparado com esmero especial. Um frango assado dourado, que raramente comíamos por ser caro, e até um pudim de leite como sobremesa. Ela mesma tinha se arrumado mais que o costume, usando o único vestido bom que possuía e até passando um batom clarinho nos lábios. Que ocasião especial é essa? Meu pai perguntou, desconfiado, mas obviamente satisfeito com a atenção. Nenhuma, minha mãe respondeu com um sorriso. Só achei que merecia uma janta boa após tanto trabalho. As mesmas palavras que eu tinha usado meses atrás, naquela noite fatídica após o enterro do meu avô. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Havia algo nos olhos da minha mãe, algo calculado, determinado. Quando meu pai saiu para o bar, levando consigo a maior parte do pagamento e deixando apenas o suficiente para as compras básicas da semana, minha mãe me chamou para perto. Lucila, ela disse segurando minhas mãos, quero que vá dormir na casa da Dona Helena hoje. Dona Helena? A professora? Por quê? Perguntei confusa. Já combinei tudo com ela. Vai dizer que precisei ir cuidar de uma tia doente na cidade e não queria te deixar sozinha com seu pai. Ela é uma boa mulher, entendeu a situação sem que eu precisasse explicar muito. O coração disparou no meu peito. Aquilo não era normal. Minha mãe nunca tinha me mandado dormir fora de casa antes, nem mesmo nas piores noites. O que está acontecendo, mãe? O que você vai fazer? Ela desviou o olhar por um instante, respirou fundo, e então me encarou com uma intensidade que raramente demonstrava. Quanto menos você souber, melhor para você, filha. Mas saiba de uma coisa. Amanhã, quando o sol nascer, nossa vida vai ser diferente. A promessa que fiz para você, de que um dia isso acabaria, vai se cumprir mais cedo do que imaginávamos. Quis perguntar mais, insistir nos detalhes, entender o plano que ela vinha elaborando durante todos aqueles meses. Mas havia uma determinação em seus olhos que me fez recuar. Qualquer que fosse seu plano, ela precisava executá-lo sozinha. Confia em mim? Ela perguntou, apertando minhas mãos entre as suas. Confio, respondi sem hesitar. E confiava mesmo, apesar de tudo que tínhamos passado. Apesar das vezes em que ela não tinha conseguido me proteger completamente, sabia no fundo da alma que minha mãe me amava mais que a própria vida. Peguei uma trouxa pequena com o necessário para passar a noite fora, uma muda de roupa, escova de dentes, o pequeno terço que tinha pertencido ao meu avô, e beijei minha mãe na testa antes de sair. Ela me abraçou mais apertado que o normal, como se quisesse guardar a sensação do meu corpo junto ao dela. Amanhã, filha, ela sussurrou no meu ouvido. Amanhã começamos de novo. Enquanto caminhava pela rua de terra em direção à casa de Dona Helena, tinha a estranha sensação de que estava me despedindo de algo. Não apenas daquela casa, daquela vida de medo, mas também de uma versão de mim mesma e da minha mãe. O que eu não sabia naquele momento é que, de fato, nada seria como antes quando o sol nascesse no dia seguinte. Mas não pelas razões que eu imaginava, nem da maneira que minha mãe havia planejado. A vida, como aprendi tantas vezes ao longo dos meus 82 anos, tem uma maneira própria de seguir seu curso, independentemente dos nossos planos cuidadosos. Às vezes, o milagre que tanto esperamos chega disfarçado de tragédia. Às vezes, a libertação vem através de caminhos que jamais teríamos escolhido por conta própria. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de novembro de 1957, quando o destino finalmente resolveu interceder a nosso favor, trazendo um milagre inesperado pelas mãos do acaso, ou talvez, como gosto de acreditar, pelas mãos de um avô que continuava cuidando de sua netinha, mesmo do outro lado da vida. Acordei na manhã seguinte com batidas fortes na porta do quarto onde Dona Helena tinha me acomodado. O sol mal tinha nascido, uma luz pálida entrava pela janela, e por um momento fiquei desorientada, sem reconhecer onde estava. Lucila, acorde. A voz urgente da minha professora me trouxe de volta à realidade. Tem alguém te procurando.
Meu primeiro pensamento foi de puro terror. Meu pai tinha descoberto o plano, qualquer que fosse, e tinha vindo me buscar. Levantei num pulo, o coração martelando tão forte no peito que chegava a doer. Mas quando abri a porta, não era meu pai que estava lá. Era o sargento Mendonça, o único policial da nossa pequena delegacia, de uniforme completo e expressão grave. Ao seu lado, Dona Helena me olhava com uma mistura de compaixão e preocupação que fez meu sangue gelar. "O que foi?" perguntei, a voz saindo fina, quase inaudível. "É a minha mãe?" O sargento se ajoelhou para ficar na minha altura, um gesto que, mesmo no meio daquela confusão, me pareceu estranhamente gentil, vindo de um homem que todos temiam por sua rigidez. "Lucila", ele disse, a voz mais suave do que eu jamais tinha ouvido. "Aconteceu um acidente na sua casa esta madrugada. Um incêndio." "Incêndio?" As palavras não faziam sentido imediato na minha cabeça. Nossa casa era simples, de madeira antiga, mas nunca tínhamos tido problemas com fogo. Minha mãe era extremamente cuidadosa com o fogão a lenha, com as velas quando faltava luz. "Minha mãe", consegui dizer, a garganta apertando tanto que mal saía som. "Onde está minha mãe?" Vi a troca de olhares entre o sargento e Dona Helena, aquele tipo de comunicação silenciosa que adultos fazem quando estão decidindo como dar uma notícia terrível a uma criança. "Sua mãe está bem", ele respondeu finalmente, e senti minhas pernas fraquejarem de alívio. "Está no hospital municipal, com alguns ferimentos leves, inalação de fumaça, mas nada grave." "E meu pai?" perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Outro silêncio. Mais longo desta vez. "Seu pai não conseguiu sair a tempo", o sargento disse finalmente. "Quando os vizinhos viram o fogo e foram ajudar, o quarto onde ele dormia já estava completamente tomado pelas chamas." "Sinto muito, Lucila. Não sei exatamente o que senti naquele momento. Não foi alegria. Jamais me permitiria sentir alegria pela morte de alguém, mesmo alguém que me tinha causado tanto sofrimento. Não foi exatamente tristeza também. Foi algo mais complexo. Uma mistura de choque, alívio, culpa por sentir esse alívio e medo do que viria a seguir. "Quero ver minha mãe." Foi tudo o que consegui dizer. "Claro", Dona Helena respondeu, passando o braço pelos meus ombros. "Vou te levar agora mesmo." A viagem até o hospital municipal na carona da Rural Willys do sargento Mendonça passou como um sonho nebuloso. Lembro dos solavancos da estrada de terra, do cheiro de cigarro impregnado no banco de couro rachado, das vozes dos adultos conversando na frente, palavras soltas que minha mente confusa tentava juntar em algum sentido. Lamparina derrubada. Bêbado demais para acordar com o cheiro da fumaça. Vizinhos disseram que ouviram gritos, mas quando chegaram... Sorte da menina não estar em casa. O hospital era um prédio baixo de tijolos à vista, com um grande crucifixo na entrada. Por dentro, cheirava a desinfetante e a algo mais que só mais tarde identifiquei como o cheiro do sofrimento humano. Encontramos minha mãe num quarto pequeno que dividia com outras 2 pacientes. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Corri para abraçá-la, notando os curativos em seus braços, a mancha escura de fuligem ao redor das narinas, o cheiro de fumaça que ainda impregnava seus cabelos. "Minha filha", ela sussurrou, me apertando contra o peito com uma força surpreendente para alguém naquele estado. "Graças a Deus você está bem." Ficamos assim por um longo tempo, abraçadas, sem dizer nada. Havia tanto a ser dito, tantas perguntas a serem feitas, mas naquele momento, o simples fato de estarmos vivas, de estarmos juntas, parecia milagre suficiente. Quando finalmente nos separamos, vi que o sargento Mendonça tinha ficado na porta, observando nossa reunião com uma expressão difícil de decifrar. Dona Helena tinha se sentado em uma cadeira no canto, discretamente enxugando os olhos com um lenço. "Senhora Aparecida", o sargento disse, aproximando-se da cama. "Sei que ainda está se recuperando, mas preciso fazer algumas perguntas sobre o incêndio." Minha mãe assentiu, seu rosto adquirindo uma expressão serena, quase resignada. "Pelo que conseguimos entender até agora, seu marido chegou do bar por volta da meia-noite, bastante alcoolizado. A senhora confirma isso?" "Sim", minha mãe respondeu, a voz rouca pela fumaça inalada.
Ele tinha recebido o pagamento da serraria e foi comemorar no bar, como fazia todo mês. E a senhora estava sozinha em casa? A menina já estava na casa da professora? Sim. Pedi para Lucila passar a noite fora porque... Ela hesitou, olhando brevemente para mim. Porque Antenor ficava mais... difícil nas noites após receber o pagamento. O sargento assentiu, como se entendesse perfeitamente o que ela queria dizer, sem precisar dos detalhes sórdidos. E como começou o incêndio, pelo que a senhora se lembra? Minha mãe desviou o olhar, fixando-o na janela que mostrava um pedaço de céu azul. Antenor estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Ela começou falando devagar, como se estivesse revivendo cada momento na memória. Eu o ajudei a deitar, tirei seus sapatos. Ele tinha derrubado uma garrafa de pinga no chão do quarto, estava tudo encharcado. Acendi uma lamparina porque a luz tinha acabado, como sempre acontece quando chove forte. Coloquei na mesa de cabeceira e fui para a cozinha pegar um pano para limpar o chão. Ela parou, respirando fundo, como se as próximas palavras fossem especialmente difíceis. Quando voltei para o quarto, a lamparina estava caída na cama. Não sei se ele bateu nela ao se virar, ou se foi o vento pela janela que deixei aberta. Só sei que quando vi, o fogo já estava se espalhando pelo colchão, pelas cortinas. Tentei apagar, juro que tentei. Joguei água, bati com o tapete, chamei por Antenor para que ele me ajudasse, mas ele não acordava. Sua voz falhou e por um momento pensei que fosse chorar. Mas quando ergueu o rosto novamente, seus olhos estavam secos, determinados. Quando vi que não conseguiria controlar o fogo, corri para fora para pedir ajuda aos vizinhos. Sr. Jerônimo tentou entrar para salvar Antenor, mas as chamas já tinham tomado todo o quarto. Não havia mais o que fazer. O sargento anotou tudo em seu pequeno caderno, assentindo ocasionalmente. Quando ela terminou, ele fechou o caderno e guardou-o no bolso. Bem, tudo indica que foi um acidente trágico, ele concluiu. Especialmente considerando o histórico do seu marido com a bebida. Não duvido que o laudo do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto confirme essa versão quando terminar a perícia. Algo naquele não duvido me fez olhar mais atentamente para o rosto do sargento. Havia um entendimento implícito em suas palavras, uma aceitação quase conveniente da história. Foi só muitos anos depois, quando eu já era adulta e o sargento Mendonça já havia se aposentado, que ele me confessou, durante um encontro casual na missa de domingo, que nunca acreditou completamente na história da lamparina derrubada. Que havia visto marcas suspeitas de que o fogo poderia ter começado em mais de um ponto da casa. Que achava estranho que minha mãe tivesse me mandado passar a noite fora justo naquela data. Mas sabe, Lucila, ele me disse naquela ocasião, décadas depois, naquela época não havia Lei Maria da Penha, não havia delegacia da mulher. O que havia eram homens como seu pai que batiam nas esposas e filhas, bebiam todo o dinheiro da casa e ninguém fazia nada. Às vezes, a justiça precisa vir por caminhos tortos, quando os caminhos retos estão bloqueados. Mas naquele dia no hospital, em 1957, eu era apenas uma menina confusa, tentando entender o que realmente tinha acontecido, o que minha mãe tinha ou não feito, e o que seria de nós dali para frente. Vou providenciar a documentação necessária, o sargento disse antes de sair. A senhora vai precisar de uma certidão de óbito para resolver as questões de pensão na serraria. Seu marido trabalhava registrado, então a senhora tem direito. Pensão. Uma palavra que abria possibilidades que nunca tínhamos considerado reais. Dinheiro que viria todo mês, que seria nosso, que ninguém gastaria em bebida ou jogos. Após o sargento e Dona Helena saírem, ficamos sozinhas no quarto. As outras pacientes tinham sido levadas para exames, dando-nos um raro momento de privacidade. Mãe, comecei hesitante, a voz tão baixa que era quase um sussurro. O que realmente aconteceu ontem à noite? Ela segurou minha mão com força, seus olhos fixos nos meus, com uma intensidade que eu raramente via. Exatamente o que contei ao sargento, respondeu, a voz firme apesar da rouquidão. Um acidente terrível. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se seu pai não bebesse tanto. Uma lamparina derrubada no lugar errado, na hora errada. Havia algo em seu olhar, um pedido silencioso para que eu aceitasse essa versão, para que nunca questionasse,
Nunca duvidasse, nunca procurasse uma verdade diferente. E agora, o que vai ser de nós? Perguntei, mudando de assunto, respeitando aquele pedido não verbalizado. Sua expressão suavizou, um pequeno sorriso aparecendo nos lábios rachados. Agora, minha filha, vamos viver. De verdade, pela primeira vez. A casa se foi, mas vamos construir outra, com o dinheiro do seguro que seu pai tinha pela serraria e com a pensão. Uma casa pequena, mas nossa. Você vai continuar estudando, vai se formar, vai ser alguém na vida, como seu avô sempre quis. E você, mãe? Eu vou continuar costurando, mas agora vou poder cobrar o preço justo, não apenas o que seu pai permitia. Vou poder guardar dinheiro sem medo. Vou poder dormir sem terror, acordar sem hematomas novos. Vou poder respirar, Lucila. Depois de tantos anos, vou poder finalmente respirar. Naquela cama de hospital, machucada, coberta de fuligem, com a voz rouca pela fumaça inalada, minha mãe nunca me pareceu tão forte, tão bonita, tão viva. 3 dias depois, ela recebeu alta. Como nossa casa tinha sido completamente destruída pelo fogo, Dona Helena nos acolheu temporariamente. A notícia da morte trágica do meu pai correu rápido pela pequena cidade. As reações foram variadas. Algumas pessoas demonstraram pesar genuíno, outras mal disfarçaram o alívio. Muitas fingiram surpresa por um desfecho que, no fundo, todos esperavam para um homem que vivia como ele vivia. O enterro foi breve. Poucos compareceram. Alguns colegas da serraria, o dono do bar onde ele gastava seu salário, 2 ou 3 parentes distantes que não víamos há anos. Minha mãe, de preto, permaneceu em silêncio durante toda a cerimônia, o rosto coberto por um véu fino que escondia qualquer emoção que pudesse ou não estar sentindo. Não derramei lágrimas, nem mesmo uma. Naquele momento, olhando para o caixão simples descendo a terra no pequeno cemitério da cidade, não sentia nem ódio, nem amor. Apenas um vazio estranho, como se uma página tivesse sido definitivamente virada. Um capítulo sombrio encerrado para sempre. O que nenhum de nós sabia naquele momento é que, enquanto um capítulo se fechava, outro, mais luminoso, mais esperançoso, estava apenas começando. Um capítulo que me levaria por caminhos que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia ter imaginado. Um capítulo que começou verdadeiramente alguns dias após o enterro, quando o advogado da serraria nos chamou para tratar dos assuntos legais. Foi lá que descobrimos algo surpreendente. Meu pai, apesar de todos os seus defeitos, tinha mantido em dia o seguro de vida oferecido pela empresa. Um seguro que, somado à indenização por acidente e à pensão mensal a que tínhamos direito, nos dava não apenas estabilidade imediata, mas a possibilidade concreta de um recomeço digno. Parece que até nos seus piores atos, Deus encontra uma maneira de transformar em bênção, minha mãe comentou quando saímos do escritório do advogado, um cheque substancial nas mãos e a promessa de um pagamento mensal que nos permitiria viver sem luxo, mas com dignidade. Naquele mesmo dia, enquanto caminhávamos pela rua principal da cidade, passamos em frente a uma pequena casa com uma placa de vende-se. Era uma construção simples, de alvenaria, com um pequeno quintal onde crescia um pé de jabuticaba. Minha mãe parou, olhou longamente e então fez algo que há anos não havia fazer. Sorriu um sorriso completo que chegava aos olhos. O que acha, Lucila? Poderia ser nosso novo lar? 1 semana depois, a casa era nossa. Pequena, simples, mas nossa. O primeiro lugar que poderíamos chamar verdadeiramente de lar, sem medo, sem violência, sem o peso constante da opressão. E foi naquela casinha, debaixo daquele pé de jabuticaba, que testemunhou tantas tardes de estudo, tantos sonhos compartilhados, tantos risos finalmente livres, que minha mãe e eu começamos a reconstruir não apenas nossas vidas, mas nossas almas. Foi ali que aprendi que, às vezes, os milagres não chegam com estrondo de trombetas ou coros de anjos. Às vezes, chegam silenciosos, disfarçados de tragédias, de acidentes, de coincidências. Chegam numa lamparina caída, numa noite de vento, no exato momento em que mais precisamos deles. E foi ali, naquela casa pequena, mas cheia de luz, que minha mãe me ensinou a maior lição de todas, que a justiça,
Quando não vem pelas mãos dos homens, às vezes precisa vir pelas mãos daqueles que mais sofrem, mesmo que o preço seja carregar para sempre o peso de um segredo que jamais poderá ser completamente revelado. Porque alguns segredos, meus queridos que me assistem, não são feitos para serem contados. São feitos para serem guardados no silêncio do coração, levados para o túmulo como último ato de proteção àqueles que amamos. E se hoje, aos 82 anos, meu legítimo último ano de vida, com poucos meses de vida pela frente, decidi finalmente contar esta história, não é para julgar o que foi feito ou deixou de ser feito naquela noite distante de novembro. É apenas para que saibam que mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, um milagre silencioso pode estar se formando nas sombras, esperando o momento exato para se revelar. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Na minha trajetória, essas linhas foram tão tortas que quase se quebraram, mas a escrita divina continuou, implacável, guiando o meu caminho para um destino que jamais imaginei possível para uma menina pobre do interior paulista. A primavera de 1958 trouxe mais que flores para a nossa nova vida. Trouxe possibilidades. Com os recursos do seguro e da pensão, minha mãe conseguiu montar um pequeno ateliê de costura na sala da nossa nova casa. Não era nada grandioso. Apenas uma máquina Singer, melhor que a antiga, um manequim de madeira, algumas peças de tecido bom, mas representava algo mais valioso que dinheiro: independência. Costura Aparecida, dizia a placa modesta que colocamos na frente da casa. Logo as mulheres da cidade começaram a aparecer, primeiro por curiosidade, depois por reconhecimento da qualidade do trabalho. Minha mãe tinha mãos abençoadas para transformar tecidos em sonhos, vestidos de noiva que faziam as moças suspirarem, enxovais de bebê que enchiam os olhos das futuras mães de esperança, ternos bem cortados que davam dignidade aos homens simples em ocasiões especiais. Eu ajudava depois da escola, aprendendo aos poucos os segredos da agulha e da linha. Mas minha mãe sempre insistia. Você pode me ajudar, mas seus estudos vêm primeiro. Sua obrigação não é com os tecidos, é com os livros. E aos livros me dediquei com uma paixão que surpreendia até minha professora. Dona Helena continuou sendo uma presença importante na nossa vida. Após as aulas, frequentemente me convidava para ficar mais um pouco, emprestava-me livros de sua pequena biblioteca pessoal, corrigia meus textos com uma atenção que ia muito além da obrigação profissional. Foi ela quem primeiro notou meu talento para desenho, uma herança do meu avô que eu cultivava escondida, desenhando casas imaginárias, edifícios impossíveis, cidades inteiras que existiam apenas na minha cabeça. Isso não é apenas um passatempo, Lucila, ela me disse um dia, observando meus desenhos de mansões fantásticas que eu fazia nas margens dos cadernos. Você tem um olhar para espaços, para formas. Já pensou em arquitetura? Arquitetura. A palavra soou como música aos meus ouvidos. Até então, meus sonhos eram nebulosos. Sabia que queria estudar, ser alguém na vida, como meu avô dizia, mas não tinha um objetivo concreto, um caminho definido a seguir. Mas isso é curso de gente rica, não é, professora? Perguntei. O ceticismo da pobreza já impregnado na minha visão de mundo, mesmo aos 15 anos. É um curso difícil, sim, ela reconheceu. Mas não impossível. Existem bolsas de estudo, faculdades públicas, e você é inteligente o suficiente, Lucila. Eu acredito nisso. Alguém acreditar em mim, nas minhas capacidades, era uma sensação tão nova, tão reconfortante, que naquela mesma noite, ao voltar para casa, contei à minha mãe sobre essa conversa, sobre esse sonho recém-descoberto. Esperava a hesitação, talvez até um gentil lembrete da nossa realidade financeira. Em vez disso, vi seus olhos brilharem com uma determinação que eu conhecia bem. Se é isso que você quer, minha filha, então é isso que vai ser, ela disse, as mãos calejadas segurando as minhas. Vou trabalhar dobrado, vou economizar cada centavo, mas você vai fazer essa faculdade. O que se seguiu foram anos de trabalho duro. Dela na máquina de costura, muitas vezes até tarde da noite. Meu nos livros, estudando muito além do que a escola exigia. Concluí o ginásio como primeira da classe, uma conquista que celebramos com um bolo simples de fubá, mas com corações transbordando de orgulho.
O colegial teria que ser cursado na cidade vizinha, maior, que ficava a 1 hora de ônibus. A despesa extra com transporte apertou ainda mais nosso orçamento, mas minha mãe nunca reclamou. É investimento, não gasto. Ela dizia sempre que eu manifestava preocupação com o dinheiro. Foi nessa nova escola, mais exigente, com professores formados nas melhores universidades do estado, que meu horizonte realmente se expandiu. Lá conheci ideias novas, autores que nunca tinha ouvido falar, ciências que nem sabia que existiam. Lá também encontrei a primeira resistência séria aos meus sonhos. Arquitetura? O professor de matemática riu quando mencionei meu objetivo durante uma aula sobre geometria. Menina, não existe arquiteta mulher por aqui, é profissão para homem. Por que não pensa em algo mais adequado como professora primária ou enfermeira? Aquelas palavras doeram como tapa, trazendo de volta memórias do meu pai, de como ele sempre insistia que meu lugar era na cozinha, não nos livros. Por um momento, o velho medo voltou, a sensação de inadequação, de não pertencimento. Mas então lembrei da promessa que tinha feito ao meu avô anos atrás, sob o pé de goiaba, que nunca deixaria que me dissessem o que eu não podia fazer. Lembrei também das palavras da minha mãe na noite do incêndio. Vamos viver, de verdade. Com todo respeito, professor, respondi, a voz mais firme do que jamais pensei ser capaz. Se não existe arquiteta mulher por aqui, então vou ser a primeira. A sala inteira ficou em silêncio. Alguns colegas riram baixinho, outros me olharam com espanto, mas nos olhos de algumas meninas vi algo diferente, um brilho de admiração, talvez até de esperança. O professor, surpreendentemente, não ficou bravo. Depois da aula, chamou-me de lado e disse: "Se quer mesmo isso, vai precisar ser melhor que qualquer homem na sala. 2 vezes melhor. É injusto, mas é a realidade." Aquela conversa, em vez de me desanimar, acendeu uma chama ainda mais forte em mim. Comecei a estudar matemática e física com uma dedicação quase obsessiva. Passei a frequentar a biblioteca municipal nos fins de semana, devorando livros sobre história da arquitetura, sobre grandes construções do mundo, sobre os princípios básicos de engenharia. Foi também nessa época que a religião entrou mais fortemente em minha vida. Nossa cidade pequena era profundamente católica, e eu sempre tinha ido à missa aos domingos com minha mãe, mais por hábito do que por convicção. Mas após tudo que vivemos, após o milagre que nos libertou, comecei a buscar uma conexão mais profunda com a fé. Havia uma capela pequena perto da nossa casa, onde um padre idoso, Padre Antônio, rezava missas nas tardes de terça e quinta. Comecei a frequentar esses serviços menos concorridos, atraída pela quietude do lugar, pela possibilidade de conversar realmente com Deus sem a distração de uma igreja cheia. Padre Antônio notou minha presença constante e um dia, após a missa, me chamou para uma conversa. Era um homem simples, de mãos calejadas como as de meu avô, olhos azuis desbotados pelo tempo, e uma sabedoria que vinha não dos livros do seminário, mas da vida dura que levara antes de ser chamado ao sacerdócio. "O que busca com tanta sede, menina?" Ele me perguntou naquela primeira conversa. "Entendimento, padre", respondi honestamente. "Quero entender por que Deus permite tanto sofrimento para depois trazer libertação de maneiras tão inesperadas." Ele sorriu, como se reconhecesse em minhas palavras vagas algo muito específico. "Deus não causa o sofrimento, filha. Ele apenas tece o bem a partir dos fios distorcidos que nós, humanos, criamos com nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher o certo ou o errado." Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Nas semanas e meses seguintes, voltei várias vezes para conversar com o padre. Nunca contei explicitamente sobre os abusos do meu pai, sobre o incêndio suspeito, sobre os segredos que minha mãe e eu carregávamos. Mas, de alguma forma, nas entrelinhas das nossas conversas sobre fé, perdão e justiça divina, sinto que ele compreendia. Foi ele quem me deu minha primeira Bíblia própria, uma edição pequena de capa preta que ainda guardo até hoje. As páginas amareladas pelo tempo, marcadas pelas minhas anotações juvenis. Foi também ele quem me ensinou a rezar, não apenas com palavras decoradas, mas com o coração. A verdadeira fé,
Ele me disse certa vez. Não é acreditar que Deus fará tudo como queremos. É confiar que não importa o que aconteça, Ele estará conosco, guiando, sustentando, transformando até as piores situações em oportunidades de crescimento. Essa compreensão mais profunda da espiritualidade me ajudou a processar os traumas do passado, a perdoar. Não porque o que tinha acontecido fosse perdoável, mas porque o perdão era necessário para minha própria libertação, para que pudesse seguir em frente sem o peso do ódio. Em 1961, aos 18 anos, prestei o vestibular para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Era um sonho quase impossível para uma menina do interior, filha de costureira, sem conexões ou recursos para cursinhos caros. No dia da prova, minha mãe acordou antes do amanhecer para preparar um café reforçado. Para alimentar esse cérebro privilegiado, disse, colocando na mesa bolo de milho, pão caseiro, frutas, um banquete simples, mas feito com tanto amor que me emocionou. Antes de sair, ela me entregou algo embrulhado num lenço de seda. O único objeto de valor que possuía. Um presente de quando era jovem. "O que é isso, mãe?" perguntei, desembrulhando o pacote. Era uma medalha de São José, o santo padroeiro dos trabalhadores, dos lares, dos pais. O santo que meu avô sempre invocava em suas orações. Era do seu avô, ela explicou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele dizia que São José o protegia no trabalho, lhe dava força nas horas difíceis. Quero que leve com você hoje, para que ele esteja presente de alguma forma nesse momento tão importante. Prendi a medalha dentro da blusa, sentindo o metal frio contra a minha pele como uma promessa, uma conexão com o homem que primeiro acreditou no meu potencial, mesmo quando eu era pequena demais para entender o que isso significava. A prova foi difícil, extenuante, testando não apenas conhecimentos específicos, mas também resistência mental. Ao sair, não tinha certeza do resultado. Só sabia que tinha dado o melhor de mim, que tinha respondido cada questão com a determinação de quem sabe que aquela pode ser a única chance. As semanas de espera foram torturantes. Minha mãe fingia tranquilidade, mas havia acendendo velas, rezando mais que o habitual, olhando ansiosamente para o correio cada vez que o carteiro se aproximava. Quando finalmente chegou a carta da universidade, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Minha mãe estava ao meu lado, tão nervosa quanto eu, mas tentando se manter forte, como sempre fazia. "Seja o que Deus quiser", ela disse apertando minha mão. "Se não for dessa vez, tentamos de novo no ano que vem." Mas foi naquela vez. As palavras aprovada e classificada saltaram do papel como um grito de vitória. Não apenas tinha passado, tinha conseguido uma das melhores colocações, garantindo uma vaga no período diurno, o mais disputado. Minha mãe soltou um grito que deve ter sido ouvido no quarteirão inteiro. Me abraçou com tanta força que quase caímos, e então começamos a dançar pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo, assustando até o gato que dormia no sofá. "Seu avô está vendo isso lá do céu", ela disse entre lágrimas de alegria. "Está orgulhoso da neta que tem." Naquela noite, fizemos algo que nunca tínhamos feito. Saímos para jantar fora. Não em um restaurante chique, nossa cidade nem tinha isso, mas na única lanchonete da Praça Central. Pedimos o prato mais caro do cardápio, um filé com fritas que dividimos entre nós duas e uma Coca-Cola gelada, luxo raro naqueles tempos. A futura arquiteta da família, minha mãe brindou com seu copo de refrigerante, os olhos brilhando de orgulho. "A melhor mãe do mundo", respondi, engolindo o nó na garganta, "que fez o impossível para que eu chegasse até aqui." Mas o maior desafio ainda estava por vir. A faculdade ficava em São Paulo, a quase 200 quilômetros da nossa cidadezinha. Mudar para a capital exigiria dinheiro que não tínhamos, uma separação que nunca tínhamos experimentado. "Como vamos fazer, mãe?" perguntei naquela mesma noite, a euforia inicial dando lugar às preocupações práticas. "Vamos dar um jeito", ela respondeu com aquela certeza tranquila que sempre me impressionava. "Sempre demos, não é?" E damos mesmo. Nos meses seguintes, minha mãe trabalhou ainda mais no ateliê, aceitando encomendas extras, costurando até altas horas.
Eu consegui um trabalho de meio período na única papelaria da cidade, economizando cada centavo do pequeno salário. A comunidade, surpreendentemente, também se mobilizou para ajudar. Quando a notícia da minha aprovação na USP se espalhou, viramos uma espécie de celebridade local. A menina da Dona Aparecida que vai ser arquiteta em São Paulo. Diziam as pessoas com um misto de espanto e orgulho, como se minha conquista fosse, de alguma forma, uma vitória coletiva da pequena cidade. Padre Antônio organizou uma rifa para ajudar nas despesas iniciais. O dono da papelaria onde trabalhava doou material escolar. Dona Helena me presenteou com uma mala nova para a mudança. Até o sargento Mendonça contribuiu, aparecendo em casa um dia com um envelope contendo dinheiro para o aluguel do primeiro mês. Aquela solidariedade me mostrou que, apesar de todas as dificuldades, apesar dos traumas e das perdas, eu havia sido abençoada de muitas formas, com uma mãe extraordinária, com amigos verdadeiros, com uma comunidade que, à sua maneira simples, reconhecia o valor da educação e do esforço. Em fevereiro de 1962, embarquei no ônibus para São Paulo, levando uma mala de roupas simples, materiais escolares, a Bíblia que o padre me dera, a medalha de São José do meu avô, e o coração dividido entre a empolgação pelo futuro e a dor de deixar minha mãe para trás. Não é um adeus, ela me disse na rodoviária, segurando meu rosto entre suas mãos, como fazia quando eu era pequena. É apenas um até logo. Vou te visitar sempre que puder. E você volta nos feriados. E quando se formar, quem sabe abre seu escritório aqui mesmo, constrói casas bonitas para a nossa gente. Nos primeiros meses em São Paulo, morei em uma pensão modesta no bairro da Liberdade, dividindo quarto com outras 2 estudantes, uma de medicina e outra de letras. O choque cultural foi imenso. A cidade grande, com seus edifícios imponentes, seu ritmo frenético, suas multidões anônimas, era um mundo completamente diferente da pacata São José do Rio Pardo. A faculdade também representou um desafio enorme. Era uma das poucas mulheres no curso de arquitetura e certamente uma das únicas de origem humilde. A maioria dos meus colegas vinha de famílias ricas, tinha estudado nos melhores colégios, viajado para o exterior, conhecido pessoalmente as maravilhas arquitetônicas que eu só tinha visto em livros. Nos primeiros dias, senti-me tão deslocada, tão inadequada, que cheguei a pensar em desistir. Escrevi uma carta angustiada para minha mãe, confessando minhas inseguranças, meu medo de não estar à altura daquele ambiente. Sua resposta chegou uma semana depois, e guardo até hoje o papel já amarelado pelo tempo. Minha querida filha, o medo que você sente é natural. Coisas grandes sempre dão medo no começo. Lembro quando você aprendeu a andar. Caía, chorava, mas levantava e tentava de novo, até que um dia estava correndo pelo quintal sem nem pensar nos tombos anteriores. Essa faculdade é seu novo desafio, mas você tem dentro de si força muito maior do que imagina. Uma força forjada em dificuldades que esses seus colegas ricos nunca conheceram. Eles podem ter viajado o mundo, mas você sobreviveu ao inferno e saiu dele de cabeça erguida. Isso, minha filha, é uma vantagem que dinheiro nenhum pode comprar. Quanto a não se sentir à altura, lembre-se, você passou na mesma prova que eles, sentou-se na mesma sala, respondeu as mesmas questões. Seu lugar nessa faculdade não foi dado, foi conquistado. Agora respire fundo, levante a cabeça e mostre para eles, e principalmente para você mesma, do que Lucila Maria dos Santos é capaz. Com todo o meu amor e orgulho, sua mãe. Aquela carta mudou algo fundamental em mim. Colei-a na parede do quarto da pensão e, nos momentos de dúvida, que não foram poucos, relia as palavras da minha mãe, reacendendo a chama da determinação. Os anos de faculdade foram intensos, desafiadores, transformadores. Estudava mais que todos, dormia menos que a maioria, aproveitava cada oportunidade de aprendizado. Nos fins de semana, quando meus colegas saíam para festas, eu ficava na biblioteca, devorando livros, não apenas sobre arquitetura, mas sobre arte, história, filosofia, construindo o conhecimento que não tive chance de adquirir antes. No terceiro ano, consegui uma bolsa de iniciação científica que aliviou um pouco a pressão financeira.
No quarto, comecei a estagiar em um escritório pequeno de arquitetura, ganhando experiência prática e algum dinheiro extra que me permitiu alugar um quarto só para mim. Pequeno, mas privado. Minha mãe vinha me visitar a cada 3 meses, trazendo sempre um bolo de fubá feito em casa, roupas que costurava especialmente para mim, e o amor incondicional que sempre foi minha maior força. Nas férias, eu voltava para São José do Rio Pardo, ajudava no ateliê, reencontrava os poucos amigos que permaneceram na cidade, visitava o Padre Antônio para longas conversas sobre fé e propósito de vida. Foi durante esses anos de faculdade que minha fé se aprofundou ainda mais. Em São Paulo, comecei a frequentar um grupo de jovens católicos na paróquia próxima à pensão. Lá, encontrei não apenas conforto espiritual, mas também amizades verdadeiras, pessoas que compartilhavam meus valores essenciais, mesmo tendo histórias de vida completamente diferentes da minha. Em dezembro de 1966, aos 23 anos, formei-me em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. No dia da colação de grau, quando chamaram meu nome e subi ao palco para receber o diploma, vi minha mãe na plateia, elegante num vestido azul marinho que ela mesma costurara para a ocasião, os olhos marejados, as mãos aplaudindo com tanto entusiasmo que pareciam querer compensar a ausência do meu avô, do pai que nunca me valorizou, de todos que não acreditaram que aquele momento fosse possível. Ao descer do palco, com o diploma nas mãos, caminhei diretamente até ela, ignorando os protocolos, os colegas, os professores. Ajoelhei-me à sua frente, não em submissão, mas em reverência, e coloquei o diploma em suas mãos. É seu também, disse, a voz embargada pela emoção. Cada noite em claro na máquina de costura, cada sacrifício que fez, cada vez que escolheu meu futuro acima do seu conforto, está tudo aqui, neste papel. Ela pegou o diploma com mãos trêmulas, olhou para ele como se fosse algo precioso demais para tocar, e então o devolveu a mim, dizendo apenas: "Não, filha, é seu por direito e por mérito. Eu apenas fiz o que qualquer mãe que ama faria." Mas ambas sabíamos que não era verdade. Ela tinha feito muito mais que qualquer mãe. Tinha sacrificado tudo, arriscado tudo, para me dar uma chance que ela mesma nunca teve. Após a formatura, recebi propostas para ficar em São Paulo, trabalhar em escritórios estabelecidos, seguir a carreira promissora que se abria à minha frente. Mas meu coração pertencia ao interior, à cidade pequena onde minha jornada começara, onde meu avô estava enterrado, onde minha mãe me esperava. Voltei para São José do Rio Pardo e abri meu próprio escritório de arquitetura. O primeiro da cidade, e certamente o primeiro dirigido por uma mulher em toda aquela região. No início, os clientes eram poucos e desconfiados. Uma mulher arquiteta? Será que entende mesmo de construção? Ouvia nos cochichos pelas ruas. Mas logo o talento falou mais alto que o preconceito. Minhas primeiras obras, casas simples, mas funcionais e bonitas, começaram a chamar atenção. Os projetos foram aumentando, a reputação se consolidando. Em poucos anos, tinha clientes não apenas da minha cidade, mas de toda a região. Minha mãe, já na casa dos 50 anos, continuava costurando, mas agora por prazer, não por necessidade. Compramos uma casa maior, com um cômodo especial para seu ateliê, outro para meu escritório. Plantamos um pé de jabuticaba no quintal, em homenagem àquele que marcou nosso recomeço após a tragédia. Em 1970, conheci João Paulo, um engenheiro civil que veio de Ribeirão Preto para trabalhar na construção da nova rodoviária da cidade. Era um homem bom, gentil, respeitoso, tão diferente do meu pai que às vezes me perguntava se eram realmente da mesma espécie. Nos casamos em 1972, numa cerimônia simples na mesma igreja onde eu conversava com o Padre Antônio anos atrás. Foi ele, aliás, já idoso, mas ainda lúcido, quem celebrou nossa união, abençoando com mãos trêmulas o início dessa nova fase da minha vida. João Paulo aceitou morar conosco, na casa que dividia com minha mãe. Um arranjo incomum para a época, mas que funcionou perfeitamente para nós. Ele respeitava o espaço dela, valorizava sua sabedoria de vida, tratava-a como parte essencial da família que estávamos construindo.
Nos anos seguintes, fomos abençoados com 2 filhos, Maria Aparecida, em homenagem à minha mãe, e Joaquim, em homenagem ao meu avô. Criei-os com os valores que aprendi ao longo dessa jornada difícil: a importância da educação, o poder transformador da fé e, principalmente, o valor inestimável do respeito, por si mesmo e pelos outros. Minha carreira floresceu. Projetei casas, escolas, pequenos edifícios comerciais, sempre buscando criar espaços que não apenas abrigassem corpos, mas também alimentassem almas. Tornei-me conhecida por uma arquitetura que respeitava as tradições locais, mas trazia inovações sutis, melhorias que faziam a diferença na vida das pessoas. Minha mãe viveu para ver tudo isso. Viveu para embalar meus filhos no colo, para lhes contar histórias, para vê-los crescer fortes e seguros, livres do medo que marcou minha própria infância. Viveu para ver sua filha respeitada, realizada, plena. Viveu para ver o fruto de seu sacrifício, de sua coragem, de seu amor incondicional. Quando ela partiu, em 1993, aos 85 anos, foi serenamente no sono, como quem fecha os olhos depois de uma longa jornada bem cumprida. Em seu enterro, a cidade inteira compareceu, não por obrigação ou convenção social, mas por genuíno respeito por aquela mulher simples que, com agulha e linha, não apenas costurou roupas, mas também remendou destinos. Hoje, aos 82 anos, com a mesma idade que minha mãe tinha quando descobriu que o câncer a consumia, olho para trás e vejo um caminho que, apesar das pedras, das curvas inesperadas, dos abismos à espreita, sempre seguiu adiante, sempre encontrou luz mesmo nos momentos mais escuros. E se agora, com poucos meses de vida pela frente segundo os médicos, decidi compartilhar esta história, não é para buscar simpatia ou absolvição. É para lembrar a todas as pessoas que me assistem, especialmente as mulheres, que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma saída, um recomeço, uma chance de reescrever o próprio destino. Se você está passando por algo difícil agora, saiba que não está sozinho. Se está vivendo seu próprio inferno particular, saiba que há esperança além das chamas. Se sente que a vida lhe deu uma carga pesada demais para carregar, saiba que Deus não nos dá fardos que não possamos suportar. E quando parecem insuportáveis, Ele mesmo envia anjos disfarçados para ajudar a carregar. Vou aproveitar estes últimos meses para agradecer por tudo: as bênçãos e as provações, as alegrias e as dores, as pessoas que amei e até as que me feriram, pois todas elas me trouxeram até aqui, formaram a mulher que sou. Antes de encerrar essa nossa conversa, queria pedir que, se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Isso me dá força nestes dias finais da minha jornada. E se puder, clique no botãozinho de gostar, que minha neta disse que é importante para mais pessoas conhecerem essa história. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Minha neta posta vários depoimentos de outras senhoras como eu, histórias de dor, de superação, de fé. Também entre no grupo de WhatsApp do canal, o link está na descrição. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, como eu, carregam cicatrizes antigas, mas encontraram forças para transformar lágrimas em testemunho. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Que a paz que agora habita meu coração, mesmo diante da certeza do fim próximo, também encontre morada em seus corações. E que nunca se esqueçam, às vezes os milagres mais extraordinários começam com um simples ato de coragem.